Simpósio Rotas para o Futuro, um evento do Plano de Desenvolvimento Industrial Regional e Conexão Empresarial. Esta noite, teremos a apresentação da palestra sobre o tema Investimentos Estratégicos para o Desenvolvimento Regional, que será proferida pelo Secretário de Estado Extraordinário para a Coordenação de Investimentos do Governo de Minas Gerais, Sr. Fuad Noman. Rotas para o Futuro é um encontro onde empresários debatem sobre os novos rumos do mercado. Assistiremos agora aos vídeos institucionais do sistema FIENG e da VD Comunicação. Minas Gerais e FIENG, duas trajetórias que se confundem, duas histórias que se completam. Não dá para imaginar a evolução da nossa Minas Gerais sem nos lembrarmos de uma instituição que sempre trabalhou pelo seu desenvolvimento. A FIENG, assim como todos os mineiros, carrega no sangue essa vocação empreendedora, visionária e progressista. Vocação que se comprova ao voltarmos no tempo e relembrarmos um pouco a nossa história. Nos idos de 1930, a economia mineira não vivia seus melhores dias. Mesmo com 80% de seu povo morando e trabalhando no campo, a produção de café experimentava um triste declínio. Para completar este cenário nem um pouco animador, a indústria siderúrgica do estado ainda era incipiente. Tempos difíceis, momentos de uma história que precisava urgentemente tomar um novo rumo. No rastro da Revolução de 30, uma nova elite econômica surgiu, trazendo novos ares para as Gerais e transformando o panorama da época. Três industriais visionários se uniram em torno de um grande propósito, o de criar a Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIENG. Essas três figuras ilustres eram nada mais, nada menos que Américo René Gianetti, Alvimar Carneiro de Rezende e Evaldo Lodi. Foram eles que definiram em um manifesto a missão da FIENG. Missão essa que, desde a sua criação, é a de promover o desenvolvimento da indústria mineira, atuando na defesa de seus interesses e também na defesa dos interesses de Minas Gerais e de todo o país. O resultado de tamanho compromisso e determinação começou, desde cedo, a render ótimos frutos. Já em 1934, a FIENG passou a defender os interesses das classes produtivas na Assembleia Nacional Constituinte, sinal de novos tempos e de uma luta constante em prol da indústria mineira. Nas décadas seguintes, o que se viu foi uma sucessão de acontecimentos memoráveis para a consolidação do setor. Construção do Parque Industrial de Contagem em 1941. Criação da Companhia Vale do Rio Doce em 1942. Criação da Acesita em 1944. Criação da Manesma e criação da CEMIG em 1952. Conquistas que se tornaram ainda mais relevantes com a luta da FIENG para a instalação da Usiminas, da Açominas e da Refinaria Gabriel Passos, com a participação da instituição em uma importante campanha para a ampliação da infraestrutura de transportes no estado, resultando na construção da BR-262. Um trabalho único, dedicação e empenho que também puderam ser vistos nas décadas seguintes. Defesa da criação do BDNG, do INDE, da Fundação João Pinheiro e da Companhia de Distritos de Minas Gerais na década de 60. Participação ativa no boom da industrialização mineira e na instalação da Fiat Automóveis na década de 70. Já nos anos seguintes, período marcado pela redemocratização do país, a FIENG utilizou toda a sua estrutura, capilaridade, para uma importantíssima missão, a de fortalecer os polos industriais do interior do estado e colocar a indústria mineira em uma posição de destaque no cenário internacional. Liderada por empresários como José Alencar Gomes da Silva,
e com o apoio irrestrito das forças políticas e da sociedade civil, a FIENG rompeu o século XX assumindo um papel de grande relevância, a de contribuir para a construção de uma Minas Gerais moderna e preparada para os desafios do século XXI. Hoje o que se vê é um Estado que tornou uma grande potência econômica, uma Minas Gerais que inspira a todos, que dá ótimos exemplos quando o assunto é qualidade e eficiência na produção industrial e no agronegócio. Nosso suor, nosso trabalho, nossa terra, nossa casa. Uma Minas Gerais que é motivo de orgulho, que encontrou no setor industrial sua principal alavanca para o desenvolvimento, distribuição de renda e riqueza. Porque essa é a nossa história. A história de todos nós, dos mineiros, da indústria mineira e da FIENG. FIENG, há 80 anos, um investimento da indústria. Sou de um lugar onde família também é cultura, onde a música conversa com o esporte. Sou de um lugar onde a política faz parte do nosso dia a dia e o lazer convive com qualidade de vida. Sou de uma cidade em que viver é notícia, afinal, você se vê na Viver. Viver Brasil 5 anos, uma revista em que a informação se parece com você. Para compor a mesa, o presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, senhor Afonso Gonzaga, acompanhado do presidente do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais, CIENG, senhor José Agostinho da Silveira Neto, ambos anfitriões e secretário de Estado Extraordinário para a Coordenação e Investimentos do Governo de Minas Gerais, senhor Fuad Noman. Convidamos também o secretário municipal adjunto de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Contagem, senhor Marco Aurélio Moreira, representando o prefeito Carlinhos Moura. O secretário municipal adjunto de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte, senhor Marcelo de Souza e Silva, representando o prefeito da capital, Márcio Lacerda. Eles podem se assentar, por gentileza. Nós registramos e agradecemos as presenças do diretor financeiro da FIENG, senhor Lincoln Gonçalves Fernandes, presidente do Sindicato das Empresas de Processamento de Dados, Informática, Software e Serviços em Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, senhor Arquimedes Wagner Brandão de Oliveira, do presidente do Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Artefatos de Madeira no Estado de Minas Gerais, senhor Carlos Alberto Homem, gerente de relacionamento da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais, FCDL, senhor Belchor Gonçalves Filho, representando o presidente José César da Costa, diretor da Seminas e presidente do Conselho Empresarial do Barreiro, senhor Mozart da Silva Patrício, representando o presidente Roberto Fagundes. Nós registramos e agradecemos também as presenças das diretorias da FIENG, do CIENG, dos representantes de entidades de classe, institutos e fundações, empresários, representantes da imprensa e demais convidados que hoje nos prestigiam. Senhoras e senhores, para a abertura dos trabalhos, ouviremos o presidente do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais, CIENG, senhor José Agostinho da Silveira Neto. Boa noite a todos. Eu acho que se eu for cumprimentar todas as autoridades que estão aqui, hoje eu vou ficar falando que hoje realmente a nossa plateia aqui está composta realmente de pessoas de peso. Eu quero aproveitar a oportunidade, através do Eros, que é o nosso companheiro aí do Conselho Superior do CIENG, cumprimentar todos que estão aqui, vice-presidentes do nosso sistema CIENG, que temos o prazer hoje de ter esse evento aqui. Alguns eu vou fazer questão de citar aqui, que é o nosso amigo Afonso Gonzaga, que está interinamente assumindo a presidência da FIENG, enquanto o Olavo está passeando, o secretário de Estado Extraordinário para a Coordenação de Investimento do Governo de Minas Gerais, o senhor Fuad, o secretário municipal adjunto de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Contagem, o senhor Marco Aurélio,
Moreira, do meu lado aqui, que nos prestigia muito, está sempre conosco aqui também, faz parte da nossa diretoria, e o secretário municipal adjunto de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte, Marcelo de Souza e Silva, representando o prefeito de Belo Horizonte, Marcos Lacerda. Bom, inicialmente eu queria apenas citar, para decidir, complementar e dar continuidade ao processo. As localidades onde já foram apresentadas esse trabalho, esse desenvolvimento, que é o plano de desenvolvimento, Rotas para o Futuro, uma iniciativa da FIENG, e nós já tivemos isso com vontade hoje, 14 municípios que realmente receberam essa. O senhor Araçuaí, Turmalina, Teoflotone, Patos de Minas, Divinópolis, que é o presidente da regional lá da FIENG, nossa fonte aqui, Montes Claros, Ituiutaba, Governador Valadares, Pouso Alegre, Ipatinga, Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora, e hoje estamos aqui em Contagem. Bom, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Em nome da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e do Centro Industrial Empresarial de Minas Gerais, CIEM, registro meus agradecimentos aos companheiros presentes, às lideranças políticas e empresariais e todos os convidados que nos prestigiam com ilustre presença na nossa etapa do Plano de Desenvolvimento Industrial Regional de 2013, o Rota para o Futuro. Lançado em 2011, com a realização de eventos em todas as regionais da FIENG, Plano de Desenvolvimento Industrial Regional, chega esse ano à sua terceira edição, com pleno reconhecimento do empresariado mineiro. Rotas para o Futuro tem o objetivo claro de discutir questões fundamentais para a indústria mineira, tendo sempre como foco a vocação e o perfil das empresas das indústrias locais. Para isso, em todos os simpósios regionais que realizamos ao longo de 2013, contamos com a presença de autoridades governamentais, especialistas e palestrantes convidados, sempre considerando as vocações locais para o interesse das empresas. Com grande honra, o CIENG hoje tem o privilégio de sediar esta última edição de 2013 do Plano de Desenvolvimento Industrial Regional. O tema escolhido para a Contagem é Investimento Estratégico para o Desenvolvimento Regional. Para abordá-lo, convidamos um grande e reconhecido especialista do assunto, que é o Dr. Fábio Noma, secretário de Estado extraordinário para a coordenação de investimentos. Senhoras e senhores, com essa saudação inicial, declaro abertos os trabalhos dessa última etapa do Plano de Desenvolvimento Industrial Regional de 2003, renovando a todos os nossos parceiros, palestrantes, convidados e meus agradecimentos pessoais e os agradecimentos da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. A todos eu desejo uma boa noite de trabalho com um resultado positivo para a indústria mineira. Muito obrigado. O secretário municipal adjunto de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte, senhor Marcelo de Souza e Silva. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui no município vizinho de Contagem, mas um município irmão, onde nós de Belo Horizonte, o prefeito Marcos Lacerda, o secretário Dr. Custódio Matos, não pensam o desenvolvimento de Belo Horizonte sem estarmos pensando no desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte e também do nosso estado. Óbvio, Belo Horizonte é a capital de todos nós mineiros, mas está nessa conjuntura toda, trazendo junto com todos os municípios esse desenvolvimento importante, e também sendo uma cidade que está agregando valor com a indústria mineira. Está aqui também no ambiente da FIENG, com a CIENG, presidente Afonso, presidente Agostinho,
meu colega aqui de Contagem, meu amigo Marco Aurélio, também é um prazer estar aqui, todos os empresários, e vamos ao que interessa, né, escutar a palestra do nosso guru Fuad Nomo, que vem trazendo muitas coisas boas para Minas Gerais, né, já fez muitas coisas boas e vai fazer muito ainda. Obrigado. Ouvimos agora o secretário de Desenvolvimento Econômico de Contagem, senhor Marco Aurélio Moreira. Boa noite a todos. O prefeito Carlinhos Moura, impossibilitado de comparecer, me confiou estar aqui hoje e para mim é com muita satisfação, com muito prazer. Estou aqui numa casa que também é minha, se assim o presidente me permitir, como vice-presidente que sou dessa casa. Quero parabenizar o sistema do CIENG, por estar à frente desse grande projeto, desse grande programa, de grande relevância para a economia nacional. Quero cumprimentar o nosso professor, um grande mestre, um grande conhecedor, que é uma grande responsabilidade, um grande desafio, que é o professor Fuad, o nosso presidente interino da CIENG, nosso amigo, companheiro de muitas jornadas, Afonso, mais uma vez citar o presidente Agostinho, e meu colega, amigo, companheiro, secretário do Movimento Econômico de Belo Horizonte. Estamos aqui, em nome do prefeito, como eu já disse, aprendendo, sabendo que Contagem tem uma responsabilidade muito grande, à medida que somos a 26ª economia do país, portanto, a nossa responsabilidade é muito grande. O prefeito Carlinhos diz claramente: quem mais tem a contribuir na formulação das políticas públicas para o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento integrado na nossa cidade e do país, sem dúvida nenhuma, é o setor produtivo. Então, os senhores são os grandes responsáveis, compete a nós estar tão somente induzindo, contribuindo, não atrapalhando, e formulando e implementando todos esses programas que certamente o Brasil todo precisa com muita intensidade. Estamos aqui e vamos, se Deus quiser, estar aprendendo muito com o nosso professor Fuad e certamente esperamos Contagem estar participando ativamente e contribuindo para que, de fato, Minas Gerais possa requalificar o nosso setor produtivo, a nossa indústria, já que Minas tem uma grande importância para o Brasil. Muito obrigado, boa noite. Convidamos o presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, senhor Afonso Gonzaga. Boa noite a todos. Inicialmente eu gostaria de cumprimentar o meu amigo Zé Agostinho, dizer aí da alegria de poder estar aqui, parabenizá-lo pela gestão do CIENG, na sua pessoa cumprimentar todos os nossos colegas de FIENG, gostaria de cumprimentar o secretário Fuad, agradecê-lo por mais uma vez estar presente ao nosso Rotas do Futuro, cumprimentar o Marcelo, cumprimentar o Marco Aurélio e os empresários aqui presentes. Em nome do presidente Olavo, que se encontra em viagem exterior, gostaria de cumprimentar a todos, dizer da importância do Rotas do Futuro. Sem dúvida é um dos pilares da gestão do presidente Olavo, oportunidade em que nós temos em estar discutindo as questões, quer seja ela pública ou privada, buscando, através das pessoas que aqui conosco se encontram, um elo de ligação e um canal de comunicação para que nós possamos, sim, buscar essa interatividade entre poder público e iniciativa privada. Ainda falava há pouco com o Marco Aurélio, que com muita alegria estava aqui hoje, porque iniciei minha vida trabalhando em Contagem. Uma das primeiras empresas que se instalou em Contagem foi Isomonte. Eu fui gerente de suprimento em 1970, então já faz algum tempo, e ver Contagem hoje, né, do tamanho que está, da maneira que realmente é conduzida, principalmente pelo prefeito Carlinhos, para nós é uma alegria muito grande. E sem dúvida alguma, eu acho que é mais uma oportunidade da gente realmente poder discutir a questão industrial. Na verdade, a gente tem uma dificuldade de entender os problemas por que passam realmente a indústria brasileira.
Eu falava também há pouco que a indústria brasileira, há 7 anos atrás, era responsável por 34,6% do PIB nacional e hoje nós estamos a 16,4%. Quer dizer, o comércio, o serviço vem crescendo, vem buscando o seu espaço, mas com certeza absoluta que com pessoas como o Fuad, como os outros secretários, como o governador Anastasia, sem dúvida alguma, vamos buscar um caminho correto, um caminho que realmente nos dê continuidade ao crescimento da indústria mineira e da indústria brasileira. Portanto, o meu muito obrigado, uma boa noite a todos e que tenhamos aí uma boa noite de ensinamento do meu amigo secretário Fuad. E convidamos para tomar assento na primeira fileira reservada do auditório para darmos sequência e início à nossa palestra. Nós solicitamos ao secretário que permaneça ao palco, por gentileza. Nós informamos que após a palestra teremos um momento para perguntas e respostas. Os interessados em participar deverão preencher o formulário para questões que se encontra dentro da pasta e entregar às recepcionistas do evento. Senhoras e senhores, dando sequência ao evento Rotas para o Futuro, veremos a palestra sobre o tema Investimentos Estratégicos para o Desenvolvimento Regional, proferida pelo secretário de Estado Extraordinário para a Coordenação de Investimentos do Governo de Minas, Sr. Fuad Noman. Senão a gente não vai assistir bem aqui. Em primeiro lugar, boa noite a todos. É uma alegria muito grande para mim participar mais de uma vez desse programa junto com a FIENG, junto com a CIENG, esse Rotas para o Futuro. Eu já andei em alguns lugares aqui com esse programa. Eu tive em Uberaba, Divinópolis, Ipatinga. É uma alegria muito grande para o representante do governo de Minas estar aqui hoje junto aos empresários de Minas Gerais, esses baluartes desse crescimento e do desenvolvimento de Minas Gerais. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque desde o governo Aécio Neves, ele criou uma frase muito forte, que diz o seguinte: Minas Gerais, empresários e governo não sentem lados opostos à mesa, nós sentamos do mesmo lado da mesa, porque os problemas da indústria e os problemas do Estado ou se complementam ou são equivalentes. Nós precisamos estar juntos para encontrar isso. Eu até lembro um pouco um livro de um escritor, um professor espanhol, chamado Ferran Soriano, que foi presidente do Barcelona, vice-presidente do Barcelona, quando o Barcelona estava muito ruim em 2003, desse mesmo ano que nós assumimos aqui, e que ele escreveu um livro chamado A Bola Não Entra por Acaso. E ele explica, através do seu livro, que é um grande livro de administração, mostrando que nada acontece por acaso. O Atlético Mineiro não é campeão da Libertadores por acaso, o Cruzeiro não é campeão nacional brasileiro por acaso, o vôlei de Betim não foi campeão mundial por acaso, assim como as obras feitas em Minas Gerais não aconteceram por acaso. E o que eu gostaria hoje de tentar falar para os senhores um pouco é como é que isso aconteceu e o que nós conseguimos fazer. Que bolas que nós conseguimos jogar para dentro do gol, né? E como que nós nos apresentamos para isso. Não sei se eu vou conseguir trabalhar com essa operação, mas vou tentar. Bom, se eu conseguir. Em 2003, quando o governador Aécio Neves assumiu o governo, nós encontramos o Estado numa situação muito difícil. As contas todas desorganizadas, devíamos tudo e a todos. Nós não tínhamos dinheiro para pagar a conta de luz, a gasolina da polícia. Nós vivíamos banca de supermercado. Dívidas abaixo de 5 mil reais, nós tínhamos 30 mil. Você vê a dimensão das coisas que estavam. Isso sem falar salário que nós pagava um mês depois, 13º que nos pagava 14 anos, e, logicamente, numa situação de que o custeio é dessa ordem, os senhores imaginam o nível de investimento do Estado, como é que acontecia isso. E aí,
o governador Aécio Neves traçou uma estratégia de combate, e que basicamente no início era o equilíbrio fiscal. Nós tínhamos 2 pilares, que era a redução das receitas, das despesas, sem abrir mão das despesas essenciais, e aumento da receita sem aumentar qualquer tipo de imposto. E esse era um plano de 4 anos para que nós pudéssemos equilibrar as contas. Graças a Deus conseguimos fazer em 2. Mas era preciso, para isso, que fizesse uma grande reforma administrativa, que nós pudéssemos criar, dentro desse primeiro momento, um planejamento. Ou seja, nós gastamos 2 anos para planejar, mas os 2 anos foram necessários para o equilíbrio das contas. Sem o equilíbrio das contas, não adiantava ter planejamento. E o planejamento não funcionaria, mas, por outro lado, o equilíbrio das contas só existiria há 2 anos se nós não tivéssemos o planejamento. Então, foi aí um grande trabalho coordenado de um lado, ajustar as contas, de outro lado, preparar o que seria o investimento. E 2 anos depois surgiu o que nós chamamos de projetos estruturadores, que eram projetos que davam uma dimensão de longo prazo para o investimento de Minas Gerais. Ou seja, em que o governo de Minas Gerais queria investir, para onde nós iríamos levar os recursos, para onde nós íamos aplicar os recursos. Esse foi o primeiro choque de gestão, como nós chamamos de choque de gestão, que era, na realidade, o equivalente ao primeiro mandato do governador Aécio Neves. O segundo mandato, já agora buscando uma gestão para resultados. Cada arrumada, rumo definido, vamos agora buscar os resultados. E aí buscamos a qualidade fiscal, como sempre era o foco, né? O equilíbrio das contas era um ponto que nós não podíamos abrir mão nunca, mas buscamos resultados finalísticos. O que nós queríamos na educação, na saúde, no meio ambiente, na segurança. Buscamos a chamada cultura dos resultados, quer dizer, o funcionário público do Estado de Minas Gerais, a partir desse momento, tinha metas e era remunerado pelas metas. Acabou aquela promoção por tempo de serviço, quer dizer, cada um agora tinha meta. Olha, você tem como meta construir X escolas, e aquelas escolas é que o resultado acontecia, como acontece na indústria e tal. E buscando a profissionalização dos gestores. Terminado o segundo mandato, começamos com o terceiro mandato, ou o mandato do governador Anastasia, em que aí a mensagem é gestão para a cidadania. Aí era buscar a transparência das ações, uma nova governança pública, chamada participação cidadã, e a alavancagem dos investimentos. Esse conceito de sequência de governo, esse conceito de lógicas sequenciais, permitiu que o Estado tivesse passos consistentes em direção a um objetivo que nós traçamos. Eu costumo mostrar aqui, só para lembrar, que quando no primeira geração, o nosso déficit era, em 2002, nós tínhamos um déficit já estabelecido de 940 milhões, ou seja, no final do ano nós íamos chegar com déficit, chegamos, de fato, com déficit de 940. O orçamento para 2003 estava prevendo, na peça orçamentária, foi encaminhada à Assembleia Legislativa, um déficit de 2,4 bilhões. Mas no primeiro ano, em 2003, nós conseguimos chegar apenas a 283 milhões de déficit, e mais, pagamos aqui pela primeira vez em 14 anos o 13º salário. Isso para o comércio foi uma beleza, foi uma grande vitória. Em 2004, no dia 22 de novembro de 2004, nós conseguimos chegar no déficit zero. Equilíbrio das contas orçamentárias, déficit zero. E fechamos o ano com um superávit de 90 milhões. Foi um grande marco, uma grande vitória. Foi a possibilidade do Estado sair daquela letargia de correr atrás do endividamento e pagar a dívida e poder pensar para frente, para avançar. E a partir daí, o Estado manteve todo esse período de superávites
importantes e mantivemos todo o avanço. Na realidade, há uma grande dúvida, muitas vezes, e acontece em outras áreas, assim, o Estado pode ser um indutor do investimento, o Estado pode ser um obstáculo ao investimento, né? E o Estado de Minas Gerais se posicionou desde o primeiro momento como aquele Estado indutor, aquele Estado que queria estar ao lado do empresário mineiro na construção do que nós resolvemos chamar o melhor Estado para se investir e para se viver. Esse foi o grande desafio, e eu acho que a lógica que foi montada propiciava isso. Bem, algumas dificuldades muito grandes que nós tivemos no primeiro momento, a dívida da União, que foi negociada em 88, a dívida com a União, né, o Estado devia 14 bilhões em 2098, pagou 25, está devendo 65, isso dado de 2012, não é dado atual. Logicamente que nós tínhamos, enquanto em 98 o IGPDI mais 7,5% representava 9,3%, a Selic era 28%. Então era um grande ganho para o Estado fazer essa operação. Só que em 2012 a Selic era 8,5% e nós pagávamos 16,2%. Esse ano agora, recentemente, os senhores devem ter acompanhado, nós conseguimos que a Câmara Federal aprovasse uma lei em que mudasse esse indexador de IGPDI mais 7,5% para Selic ou IPCA mais 4%, o que for menor, o que no curto prazo não resolve o problema, mas no longo prazo reduz a dívida de Minas Gerais na ordem de 2,5% a 3%, fazendo com que, ao final da dívida, lá em 2026, mais ou menos, 2023, nós possamos ter economizado cerca de 2 bilhões de reais. Lamentavelmente, Minas Gerais, como na época fez o pagamento da entrada, e por isso teve uma dívida, um encargo de 7,5%, foi penalizada por conta de que quem não pagou nada teve uma dívida de 9%, agora teve uma vantagem muito grande. Lamentavelmente, só a cidade de São Paulo se beneficiou dessa redução maior, mas, de qualquer forma, nós ganhamos 3%. Vamos ganhar 2,5% a 3%. É importante falar isso, porque a dívida é um consumidor importante de recursos de investimento. Nós gastamos 13% de toda a arrecadação do Estado, que podia estar sendo colocada em investimentos em infraestrutura, investimentos importantes do Estado, nós usamos para entregar para o governo federal, um repasse de recursos para o governo federal, o que, logicamente, não retorna para Minas Gerais. Bem, o lema do governador Aécio, que eu gostaria de lembrar, era esse, né? Gastar menos com o governo para gastar mais com a população. Essa foi a nossa obstinação. Isso foi a grande lógica que permitiu que nós reduzíssemos a despesa. Ou seja, reduzimos secretarias, reduziu o salário do governador, o salário do secretário, reduziu coisas que a gente podia parecer que era pequena, mas que tinha um impacto, uma importância, até de exemplo do que a gente colocava. Bem, passados esses, vamos começar um novo ciclo, e o novo ciclo colocou na terceira geração Minas como o melhor estado para se viver, que era a lógica que vinha, e as 10, os conjuntos de desafios, quer dizer, onde o Estado vai atuar fortemente, onde é que o Estado induzirá o crescimento, o desenvolvimento, onde o Estado estará colocando o seu foco para a alocação dos recursos públicos. Reduzir desigualdade e pobreza, aumentar a empregabilidade, emprego passou a ser uma obstinação desse governo, todo mundo que vai gerar emprego tem a parceria do Estado, sem dúvida nenhuma, porque a geração de emprego é uma grande prioridade. Garantir o direito de viver e morar bem, é criar condições para que as pessoas possam ter sua moradia, possam ter sua casa própria, desenvolver e diversificar a economia mineira, estimular a inovação, grandes programas de inovação tecnológica que o Estado tem feito, viver mais com mais saúde, por isso melhorando a rede hospitalar,
transformar a sociedade pela educação e cultura. Nós vamos ver quanto o Estado já investiu na cultura, aumentar a segurança e a sensação de segurança. Ou seja, esses são os pontos que eu espero, na transparência seguinte, poder mostrar aos senhores onde é que nós estamos investindo, ou o que nós já investimos, para ver se nós estamos cumprindo toda essa regra que foi estabelecida como nossas prioridades. Ampliar e modernizar a infraestrutura de serviços públicos, assegurar os direitos do cidadão, ou seja, esses são os pontos assim. Onde é que eu vou aportar os recursos nesse conjunto de ações? Essa é a frase importante que o governador fazia. Ele disse que já levamos o governo através dos resultados para perto das pessoas, passaram a sentir a sensação do poder público, mas isso não nos basta. É importantíssimo que o cidadão tenha uma ação mais efetiva dentro do governo, porque as políticas públicas só serão exitosas se tivermos o compromisso dessas pessoas. Isso vale muito para o empresário. Nós precisamos de um empresário muito próximo do governo, nós precisamos de um empresário com as suas ideias, nós precisamos dos empresários com suas sugestões de inovação, e precisamos dos empresários com seus recursos das parcerias público-privadas. Nós precisamos de estar junto do empresário para que possamos entender as dificuldades, entender o que o Estado atrapalha o empresário e entender junto com o empresário os caminhos que nós precisamos traçar para fortalecer a economia, para caminhar naqueles pontos que nós entendemos que são os pontos que o Estado foca. Bem, essa introdução era exatamente para mostrar aos senhores como é que nós estávamos e o que eram os nossos planos e o planejamento, ou seja, onde que nós focamos nossas ações, para onde nós vamos caminhar. E agora, a gente queria mostrar um pouco dos resultados, o que aconteceu para ver se nós cumprimos a nossa missão. Educação. Educação é assim, com relação, em primeiro lugar, em 2011, nos anos de ensino fundamental. Isso aqui é porque a atualização ela não é muito rápida. Então, Minas Gerais está na frente de todos os estados, ou seja, com todas as deficiências que a educação brasileira tem se comparado com o resto do mundo, dentro do Brasil nós estamos em melhor condição comparado com os demais estados. Na saúde, esperança de vida, que era 71 anos, passou para 75 em Minas Gerais, primeiro lugar no Sudeste, que isso é um dado de 2009. Esses dados são os dados mais atualizados que existem de cada um desses pontos. Primeiro lugar na cobertura do programa da família na região do Sudeste, segundo lugar no pré-natal na região Sudeste, e o índice de desempenho do Sistema Único de Saúde, em Minas Gerais, é o primeiro lugar da região Sudeste. Ou seja, em educação e saúde, o Estado trabalhou para produzir índices que deixem Minas Gerais à frente do componente nacional nesses quesitos que nós estabelecemos. Trabalho e emprego. Menor taxa de desemprego dentro da região metropolitana do Sudeste em 2012, segunda menor taxa no Brasil. Era para 10% em 2003, caiu para 4,4%, enquanto no Brasil essa taxa é 6,7%, Minas Gerais é 6,0%. Caminhamos, temos hoje até problema de emprego, né? Ambiente de negócio. Nós criamos o Minas Fácil, com 91 pontos de atendimento do Estado. Quer dizer, o tempo médio para abertura de empresas no programa Minas Fácil, hoje nós conseguimos abrir uma empresa em até 7 dias. Às vezes atrasa um pouquinho, às vezes dá uma dificuldade, mas hoje nós já conseguimos um grande avanço na abertura de empresas. Quer dizer, se nós olhássemos em 2008, que já foi um grande avanço em relação a 2002, que eram 17 dias, nós reduzimos para 7, ou seja, facilitando a vida do empresário. Nós sempre falamos muito isso com o pessoal da Fazenda, que a Fazenda tem 2 segmentos. Um é a F, a arrecadação, que é onde o empresário vai buscar nota fiscal, registrar,
pegar e falar assim, eu quero pagar imposto. Aqui eu vim para pagar imposto, para abrir uma empresa, para gerar emprego. Lá, a gente tem que atender essas pessoas como um grande cliente. Porque, na realidade, o empresário voluntariamente vai lá e fala, eu vim pagar. Ali tem que ser um grande ambiente de atração, de facilidade, de simplificação. E, logicamente, tem um fiscal que é diferente. O fiscal é fiscal. Está fazendo coisa errada, o fiscal tem que ir lá. Mas a AF tem que ser um ambiente de atração e simplicidade do empresário. Bem, esse daqui a gente tem dados importantes da produção agropecuária, a despeito do café agora, tem desabado um pouco, mas nós estamos na 15% da população. Na produção extrativa mineral, nós só perdemos para o Rio de Janeiro, por causa do petróleo, né? E nós temos uma economia das mais industrializadas do país, segundo lugar, perdendo só para São Paulo, também pela dimensão. No caso das exportações mineiras, Minas Gerais é o segundo, esse é o valor de 2012, nós já temos dados de 2013 até setembro, que é 14,5%. E a balança comercial de Minas Gerais está maior que a balança do Brasil nesse ponto. Forte parceria com o setor privado nas PPPs. Minas Gerais foi o primeiro estado a fazer uma PPP no setor rodoviário, a MG 050. Aprendemos muito com a MG 050, erramos muito no início, tivemos problema, a empresa também teve problema, mas nós conseguimos corrigir tudo isso e caminhamos para ter uma PPP muito correta, muito adequada. Temos o primeiro sistema de PPP penitenciário na América Latina, que é hoje correto, já funciona. Já inauguramos duas unidades, estamos prontos para inaugurar a terceira agora em fevereiro, a quarta e a quinta no fim do ano que vem. Ou seja, uma parceria também que está dando certo, que está funcionando bem. Fizemos a reforma do Mineirão com a PPP. Estamos trabalhando fortemente na expansão do metrô, pelo menos os dados da expansão do metrô, com a PPP. Esses são os que estão, eu diria, mais adiantados. Mas nós ainda temos outros que eu vou ter a oportunidade de falar, que é o Anel Norte, o Rodoanel Norte. Temos o trem metropolitano, que a gente gostaria muito de ir. Temos agora o lixo, os resíduos sólidos. Ou seja, nós estamos... Claro, para nós é o seguinte, a parceria público-privada é o grande instrumento de investimento que o Estado tem e terá nos próximos anos. Nós não podemos abrir mão nunca da parceria do recurso privado para programas de desenvolvimento do Estado. Aqui só para falar da CEMIG, que é a maior distribuidora do Brasil, temos hoje a telecomunicação, 100% dos municípios cobertos com telefonia celular. Dentro dos objetivos do milênio que foram traçados, Minas Gerais foi o primeiro estado federado a cumprir, já repactuamos essas metas, ou seja, cumprimos todas as metas do prazo, redução de pobres, mortalidade infantil, que eram dois pontos importantes, e o Estado, ao desenvolver todos esses trabalhos, conseguiu, com o seu esforço, com a parceria, atingir o que nós chamamos de grau de investimento das agências de rating que deram para Minas Gerais o AAA, dizendo que Minas Gerais é um bom estado para se investir. Essa conquista é uma conquista que a gente se orgulha muito, porque nós saímos de um estado, como diz você, nós devíamos banca de fruta no mercado central. Nós tínhamos, dos recursos do Estado, 105% comprometido, ou seja, mais do que a receita. Nós não conseguíamos fazer acordo com o Tesouro Nacional, porque nós estávamos inadimplente com as metas do Tesouro Nacional. Nós devíamos a todo mundo. E
num curto espaço de tempo, nós conseguimos sair dessa situação, nos organizarmos, pagar todo mundo, estruturar o planejamento do Estado, organizar o Estado, dar segurança e equilíbrio, cumprir todas aquelas metas que eu acabei de apresentar e ser reconhecido pela banca internacional como um Estado pronto para receber investimentos do mundo inteiro. Eu acho que isso é um motivo de orgulho para nós mineiros, porque é um reconhecimento internacional de que Minas Gerais fez o dever de casa, é um Estado sério, é um Estado que cumpre, que promete, paga suas dívidas, não dá risco, não dá calote, não tem risco para ninguém. Está estabilizado, está pronto para crescer e para desenvolver. Bom, logicamente, isso é motivo de orgulho para nós, mas também é motivo de abertura do mercado financeiro. Minas Gerais, a partir desse dado, começou a receber ofertas de empréstimos do mundo inteiro, várias instituições. E aí, 2013 passou então a ser um ano da alavancagem dos investimentos, porque todos aqueles investimentos que nós fizemos e que atingimos aquelas metas foram feitos com o nosso esforço de caixa, com os nossos próprios recursos. Nós não tínhamos tomado empréstimo até aquele momento. A partir de 2012, o Estado então se habilitou a receber recursos e 2013 passou a ser o ano em que nós obtivemos bastante recurso para poder fazer investimentos. E aí nós pudemos anunciar 28 bilhões de investimento do Estado. E aí eu estou considerando investimentos em todos os segmentos do Estado, das empresas estatais, do governo federal. Desse valor, 9 bilhões eram empréstimos que nós podíamos contrair junto à banca. E definimos educação, saúde, infraestrutura e segurança como áreas prioritárias, muito embora nós acabamos aplicando em todas as áreas do governo. Um dos grandes programas que nós financiamos com recursos do Banco Mundial eu falei que não tinha nada, nenhum dinheiro antes, tinha sim. O Banco Mundial começou a nos emprestar dinheiro para fazer um processo um pouco mais cedo. É que o Banco Mundial ele faz um financiamento diferente, ele não precisa A contrapartida que o Banco Mundial exigiu de Minas Gerais foi a manutenção do programa de estabilidade e de choque de gestão que nós tínhamos feito. Nossa contrapartida foi a nossa eficiência administrativa. Com isso, fizemos o acesso. Os senhores podem observar que todos esses pontos aqui são estradas que foram fiadas. Minas Gerais tinha 225 municípios que não tinham acesso por asfalto. Hoje nós estamos com 100% dos municípios asfaltados. 5.900 quilômetros de estrada pavimentada, 3,5 bilhões de reais investidos nesse programa. Talvez tenha sido o programa mais importante na área de pavimentação que o Brasil teve da sua história. Só para vocês terem uma ideia, até 2003, considerando a primeira estrada que foi calçada em Minas Gerais, nos anos 50, aquela rodovia que ligava o Juiz de Fora, nós tínhamos até 2002 construído cerca de 13 mil quilômetros de estradas asfaltadas. No mandato do governador Aécio, nos 10 anos da Aécio Anastasia, nós já fizemos perto de 7 mil quilômetros de estrada, ou seja, 50% de tudo que foi feito na história de Minas Gerais em termos de asfaltamento de estrada. Bem, o processo era o primeiro passo, era ligar quem não tinha asfalto. Mas daí você começava a segunda fase desse programa, que nós denominamos de Caminhos de Minas, dos quais você fazia o que nós chamamos de links faltantes. Era a ligação de uma estrada a outra, reduzindo caminhos, cortando estrada.
Esse programa está em execução, são 3,2 bilhões que nós anunciamos agora do empréstimo, 234 trechos vão gastar 12 bilhões. 3 bilhões é o que nós chamamos do empréstimo para essa execução. Temos 62 estradas em elaboração, em construção, 110 projetos sendo elaborados para desenvolver essas estradas. Então, Caminhos de Minas, total deles são 7.750 quilômetros, e ele está em execução com 63 estradas sendo construídas nesse momento. Só para vocês terem uma ideia, essas são estradas que estão sendo feitas aqui na região central, só para ter uma noção de como nós estamos beneficiando essa região central. O estado inteiro, mas aqui são obras. Sarzedo, até o terminal metropolitano, Nova Lima, Sabará, Taquaraçu, G20, Sete Lagoas, daí vai por todo esse trecho. Um novo acesso para Iotim. E aqui são os projetos que estão sendo executados para depois poderem ser transformados em estradas, também só cuidando aqui da região central, para que os senhores possam observar o andamento desse projeto, que é um andamento importante. Bom, o metrô, a situação é assim. Nós temos uma verba que o governo federal prometeu de 1 bilhão, o Estado e a Prefeitura vão tomar empréstimo de 750 milhões, com esses recursos nós faremos as 3 linhas, vamos fazer uma PPP, na qual o Estado, através da Metrominas, que é uma parceria do governo do Estado, Prefeitura de Belo Horizonte, Prefeitura de Contagem, que nós gostaríamos que Betim, logicamente, entrasse logo, para a construção de 3 linhas, e essas 3 linhas, o Estado, a Metrominas, cuida de toda a infraestrutura física, a parceria público-privada, a empresa que ganhar, ela para todo o equipamento móvel, trens, linhas, essas coisas todas, e o Estado e as prefeituras subsidiarão a passagem de trem logo depois pronto. Como é que está o estágio do metrô? O metrô hoje está com seus projetos em andamento, a previsão é que os projetos fiquem prontos, principalmente da linha 3, que é a linha subterrânea, Savassi até a Lagoinha, que é o mais complexo, e os outros estão sendo desenvolvidos. A nossa expectativa é que esse projeto fique pronto. Se não esse ano, iníciozinho do ano que vem, e nós estejamos em condição de licitar a PPP no primeiro semestre do ano que vem e começar a obra da linha 3 ainda no ano que vem, se tudo der certo. Dependendo do governo federal liberar o dinheiro dele, né? Nós estamos com os nossos pedidos de empréstimo no BNDES, tivemos semana passada no BNDES, eles prometeram agilizar, então está tudo encadeado para acontecer dentro do previsto. Esse aqui é a linha do metrô, só para vocês verem, a linha azul é que está, essa linha azul aqui, é que existe hoje, que é chamada linha 1, né? Essa linha 2 que vai do Barreiro até Calafate, e a linha 3 que sai da Savassi à Praça 7. Nós temos ainda projetados esse pedaço do Eldorado até Novo Eldorado. Se o prefeito Carlinhos Moura tivesse vindo, eu ia falar que nós já ia arrumar. Como faltou planejar. É brincadeira com o Marco. Esse aqui é um sonho grande de Contagem. Provavelmente aqui nós não usaremos o sistema de metrô, mas provavelmente um sistema mais econômico, que é um VLT ou um sistema de trens sobre trilhos para cumprir esse pedaço aqui. Tem também essa parte que vai chegar até o Mineirão e outras universidades, esse trecho Nova Lema, Venda Nova, Serra Verde, Centro Administrativo. E mais recente, o prefeito de Belo Horizonte está muito interessado em fazer o trecho que vai de Savassi até o Belvedere aqui. Rodoanel é outra parceria público-privada. Nós estamos aqui falando do Rodoanel Norte, eu já vou falar um pouquinho sobre ele. Tem 67 quilômetros de extensão, sai de Betim, Contagem, vai passando pela Velha 40, LG 10 e vai até
até Ravena na 381, ou seja, ele liga Betim, que é a 381, passa por dentro e vai ligar a 381, tirando todo o tráfego aqui de dentro de Belo Horizonte. Uma construção que está prevista para ser muito boa, boas pistas, bem grande, viadutos, passarelas. É um projeto muito arrojado e ele faz parte de um programa maior que é o Rodoanel de Belo Horizonte. Esse azul é o que eu estou chamando de Rodoanel Norte, cuja responsabilidade ficou para o Estado fazer com uma PPP. Esse projeto está pronto, as audiências públicas já foram feitas, foi feita uma PMI, já tivemos interessados. Essa é uma obra que pode ficar na porta de 4 bilhões de reais. Hoje, a melhor alternativa que apareceu exige que o Estado aporte na fase de obra perto de 800 milhões. E o Estado não tem, nesse momento, condição. Nós solicitamos ao governo federal que ele pudesse fazer esse aporte. A gente está esperando a resposta, espero que ele libere, senão a gente terá que rever um pouco o prazo para fazer. Isso é uma obra para 4 anos, uma obra grande, e estamos criando aqui um sistema de pedágio inteligente, que o gente só paga porque ele anda, né? Se ele andar 10 km, ele paga por 10 km, se ele andar 30, ele paga por 30, a partir daí ele paga igual, bem moderno, e eu diria assim, está pronto para ele licitar. Nós estamos agarrados nessa questão dos 800 milhões, porque depois de pronto, o Estado ainda terá que fazer uma complementação grande, e a gente então está discutindo como é que viabiliza essa conta de recursos. Mas está bem encaminhado. Eu diria que hoje é o que está mais perto de começar. O Anel Sul, que é esse que liga a 381 a 040, ficou sob responsabilidade do DENIT. E a informação que nós temos é que eles estão terminando as condições para licitar o projeto disso daqui. O Anel Leste, que é o verde, que sai lá da 040 por Nova Lima, Rio acima, dá a volta e chega na 262, fechando o anel aqui. Esse ficou com a responsabilidade das prefeituras, Flávio. A pedido do prefeito de Belo Horizonte, o Estado está atuando, ajudando na concepção do PMI para verificar o interesse da participação. Nós devemos estar pronto para publicar esse PMI, se não esse ano, no iníciozinho do ano que vem. Ou seja, é um projeto muito importante para Belo Horizonte, para a região metropolitana como um todo, mas é um projeto de extremo custo, caríssimo, e para o qual, sem a participação da iniciativa privada, é impossível de ser implementado. Estamos buscando os parceiros, temos tido informações de que há muito interesse, pelo menos do que nós apresentamos até agora. Estamos prontos para começar, dar a largada. O anel rodoviário de Belo Horizonte, na realidade é quase que uma avenida, né? Essa é uma obra também do governo federal, mas do qual o governo federal está descentralizando para o Estado realizar. O Estado está fazendo o projeto, esse projeto fica pronto em junho do ano que vem. No entanto, como esse anel tem sérios problemas, nós escolhemos 3 áreas, que é a Avenida Pedro II, a Avenida Bahia do Padre Eustáquio, daquela região, e a Avenida Amazonas, que são 3 intervenções que já aliviariam muito o anel. Essas intervenções ficarão prontas, o projeto, em iníciozinho de janeiro. Nós estamos negociando com o governo federal para que ele possa liberar os recursos, para que nós possamos licitar pelo menos esses 3 trechos, fevereiro, março, e começar essas obras, porque o anel, quem é usuário do anel sabe, né? Ele é ruim todo, mas esses trechos ainda são muito piores. Esses trechos foram escolhidos porque, a despeito de ser muito complexo, ele tem uma interferência mais simples. Porque, por exemplo, a interferência da via expressa ali mais para cima aqui vai para 040 ali para o Cerrado, ele é muito ruim também. No entanto, a interferência é muito complexa. Você tem que fazer um sistema de túneis, não sei o quê, vai atrasar muito, então vamos começar a
fazer o projeto como um todo depois antes. O governo federal, com relação a esse projeto, nos autorizou a construir o projeto, ficou de mandar o dinheiro, esperamos receber, e vamos fazer a licitação tão logo o recurso seja alocado. Ou seja, nós estamos com a expectativa de poder fazer isso o ano que vem. Nos aeroportos, nós estamos em execução com um investimento de 235 milhões em vários aeroportos. Aqueles aeroportos que têm uma aviação regional consolidada, a gente está comprando todos os equipamentos para ele, para criar a questão do voo regular, todos os equipamentos. E aqueles que não têm uma aviação regular, nós estamos melhorando a pista, criando condições de iluminação para que ele possa funcionar à noite, criando em alguns casos alguns terminais para criar as condições, ou seja, estamos fazendo um grande programa dentro do ProAero para observar. O plano desse programa não existirá em nenhum local do território mineiro aeroporto com distância maior do que 80 quilômetros em qualquer lugar. Ou seja, em qualquer lugar que você estiver em Minas Gerais, a 80 quilômetros dali terá um aeroporto que funcionará 24 horas por dia. Isso serve para meio ambiente, isso serve para o transplante de minas, isso serve para a aviação executiva e serve para incentivar a aviação comercial. Essa aí, logicamente, depende da demanda do local e do interesse das empresas fazerem. O Estado está fazendo o seu investimento nesses locais. O vetor norte é a melhoria que nós estamos fazendo em torno do aeroporto de Confins, a LMG 800 e a 424. São duas vias que estão sendo modernizadas, ampliadas. Eu diria que nós vamos ter, na chegada do aeroporto de Belo Horizonte, as rodovias, as melhores rodovias. Costumo dizer que vamos chegar igual a chegada de Miami. Aquela estrada bonita, bem arrumada, organizada. Estamos em ritmo avançado, os senhores que usam o aeroporto estão sofrendo com a gente para a dificuldade para chegar lá, mas não tem jeito de fazer uma intervenção daquela sem dar todos os problemas. Esperamos que nós possamos chegar ao bom tempo. Com certeza ficar pronto para a Copa, ou seja, Belo Horizonte terá um cartão, Minas Gerais terá um cartão de visita importante para receber a Copa. Conjugado com as obras que a Prefeitura está fazendo, do BRT e da mobilidade urbana, nós teremos, com certeza, Belo Horizonte bem preparado para a Copa do Mundo. Aliás, não somos nós que estamos dizendo isso, né? Quem está dizendo isso é o secretário-geral da FIFA, que disse que Belo Horizonte é a melhor sede para a Copa 2014. Esse é um ponto importante. Mineirão dá exemplo ao país, diz o dirigente da FIFA. Ou seja, nós conseguimos reformar o Independência inaugurado. Nós conseguimos reformar o Mineirão. O Mineirão é o estádio brasileiro mais testado para a Copa do Mundo. É um orgulho para nós saber que temos um estádio com a capacidade do Mineirão pronto, funcionando. No início teve dificuldade de operação. Teve, sim. E ainda vai ter alguns outros, mas é o melhor do Brasil em todos os quesitos até agora, testados pela FIFA. E está dizendo isso, não somos nós, somos a FIFA, é a FIFA, e tem que fazer isso aí, um trabalho grande, porque, na realidade, a importância do Mineirão para isso. Nós já temos hoje confirmado a seleção da Argentina, em Belo Horizonte. Nós estamos com sondagens importantes da Espanha, da Itália, de outras seleções que estão vindo para Belo Horizonte, para Minas Gerais. Logicamente que a nossa posição geográfica contribui muito, mas eu tive com o então consultor e atual supervisor da seleção brasileira, Parreira, como o senhor sabe, foi contratado da Secopa no período para ajudar na atração de seleções. E eu fui por um período secretário da Copa, eu recebi aqui, foi visitando algumas sedes, como em Juiz de Fora, e ele disse assim: não adianta localização do Estado, adianta acomodação. Eu era técnico da seleção, cheguei e olhava os lugares, mas aqui eu não fico de jeito nenhum. Olhei o lugar, mas aqui eu fico. Eu preciso de gostar do lugar, eu preciso ver as condições de segurança, de conforto, de privacidade e, logicamente,
Belo Horizonte está mostrando isso, porque nós não atrairíamos 2, 3, 4 seleções de primeiro mundo, prontas para ser campeão do mundo, espero que não, é lógico, mas prontas para ser campeão do mundo, parando aqui em Belo Horizonte, se nós não tivéssemos uma infraestrutura, segurança, conforto, mobilidade, né, e segurança para essas seleções aqui. Isso nos dá muito orgulho ter feito tudo isso. Outro investimento importante são os terminais metropolitanos. Nós estamos gastando 187 milhões para ligar posições de ônibus. O terminal é exatamente para criar uma ligação dos ônibus, para evitar que muitos ônibus saiam daqui vazios rodando em Belo Horizonte. Vocês criam o terminal de integração, você tem um ônibus menor que busca as pessoas mais rapidamente nos diversos locais, bairros e onde tem a população, traz para o terminal, joga no ônibus grande esse terminal. Diminui muito o congestionamento de veículos de Belo Horizonte nas vias de acesso, nas artérias que levam até Belo Horizonte. Só para os senhores terem uma ideia, os terminais que estão sendo realizados, construídos são esses. Esse tem o preto integrado ao BRT e os vermelhos sem integração com o BRT, por enquanto. Ou seja, em todos os locais nós estamos fazendo Neves, Contagem, Birité, Sarzedo, Santa Luzia, Vespasiano, exatamente criando aqui, porque eu posso buscar gente de todo lugar, que tem um volume pequeno de tráfego, jogar no terminal, esse terminal vai de Trás-os-Montes a Belo Horizonte, tirando 3, 4 ônibus, trocando por mim para chegar. Esse é um programa que está bem avançado e espero que a gente tenha rapidez para concluir esses programas. A defesa social. Estamos criando toda a estrutura para que tenhamos melhor segurança nos eventos, nos shows, através de equipamentos, mais de 1.000 viaturas entregues, esse número já está defasado, já está chegando em 2.000. Criamos o sistema de PPP das penitenciárias, mas além disso, estamos construindo, junto com a Secretaria de Penitenciária Nacional, mais 13 penitenciárias pelo Estado de Minas Gerais. Gente, isso aqui eu lembro quando nós começamos o governo, nós tínhamos menos de 5.000 vagas. Hoje já estamos perto de 40.000, podendo chegar perto de 50.000 vagas ao final desses pontos que estão aí. Nós tínhamos 4.000 e poucas vagas, faltava vaga. Nós temos hoje 40, continua faltando vaga. Ou seja, nós estamos prendendo muito mais gente do que temos condição para isso. Estamos construindo um centro integrado de comando e controle, que vai ser um grande instrumento para a promoção de grandes eventos. Vamos reunir todo o sistema de defesa num prédio só, já está funcionando isso hoje. Vamos funcionar todo mundo ligado em tempo real com todos os grandes eventos. Claramente isso funcionou para a Copa das Confederações, vai funcionar para a Copa do Mundo, mas muito mais do que isso, é um legado para a cidade de Belo Horizonte bem mais avançado. Eu vou acelerar um pouquinho, porque senão a gente acaba demorando demais. Tem muita coisa. O Parque Arrudas, nós estamos construindo lá na região 672 unidades, centro comercial, é um parque linear em torno do Ribeirão Arruda. Ferrugem é outra área que estamos em execução, importante recuperação da estrutura urbana, né? O sistema de alerta regular. No Parque de Drenagem está planejado, Riacho das Pedras, Betim. Na área da saúde, estamos liberando muito dinheiro para o PROOSP, 735 milhões, combate às drogas, 37 milhões, projeto Mães de Minas, ou seja, atuando em todos os segmentos de Minas Gerais, na área de saúde, criando condições para que tenha um melhor nível de saúde. Ações de monitoramento, implantação de rede de urgência e emergência, atenção primária à saúde, 182 unidades na área. Na área da educação, nós tivemos grandes programas, o chamado Reinventando o Ensino Médio, muito dinheiro aplicado em educação de tempo integral, grandes programas de benefício de educação profissional, e acabamos recebendo aqui um ranking
feito pela ONG Todos pela Educação, que destaca os municípios brasileiros que, logicamente, distante dos investimentos dos resultados internacionais, mostra como é que estão. E dentro dos 10 municípios com a melhor índice, 7 são mineiros. Bom, né? Dos municípios brasileiros, correta ONG, os 10 melhores, 7 são mineiros. Dentro da região metropolitana, reinventando o ensino médio, projeto de educação tempo integral, 21 mil alunos, ou seja, 529 mil pela gestão do Instituto de Saúde Educacional, caminhando para a educação profissional, atuando em todos os segmentos da educação. Cultura e turismo. Eu só quero mostrar que nós estamos investindo em todas as áreas. Palácio das Artes não está tendo uma grande modernização, vamos ter que ficar parado agora no final do ano para mexer lá na parte central dele. Estamos trocando toda a iluminação, toda a parte elétrica, toda a parte de cadeira, arrumando todo o Palácio das Artes. Minas Patrimônio Vivo é um programa de proteção e restauração de todo o patrimônio cultural de Minas Gerais. Igrejas antigas, padeiras antigas, aquelas imagens, tudo que está em situação deteriorada, ruim, está sendo corrigido, consertado, restaurado e rearrumado para Minas Gerais. Estamos construindo a Estação da Cultura, que vai obrigar a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, um investimento belíssimo. Reforma do museu, circuito cultural da Praça da Liberdade, construção da escola de design, ou seja, só para a cultura, 417 milhões que esse governo investiu. Cidade das Águas, um complexo educacional importante para tratar dessa questão das águas. Um recurso do pró-município, que são recursos para saúde, educação e infraestrutura. 1,4 bilhões investidos em saúde, 418 milhões investidos em infraestrutura e equipamentos. Estamos distribuindo máquinas. Essa semana passada fizemos a primeira distribuição das máquinas. Moto mineradora, caminhões, redes cavadeiras, sendo doado aos municípios, e ainda mais um programa de incentivo e investimento para a infraestrutura urbana. O trem metropolitano é a primeira prioridade do governador de Minas Gerais para a mobilidade da região metropolitana. Né? Claro que o metrô dentro de Belo Horizonte é fundamental, claro. O BRT para a Prefeitura é fundamental, claro. O Estado tem que participar disso todos. Mas dentro da região metropolitana, o trem metropolitano é um impacto muito maior. E a gente está estudando o que nós estamos fazendo. Na realidade, a concepção das estações são concepções modernas, né? O objetivo é criar um sistema adequado. Estamos estudando quais são os tipos de trem que vão funcionar, e aqui são alguns que foram já estudados, conhecidos, são modelos que estão lá nos países e que a gente está tentando implantar no nosso estudo, colocar esses trens com isso. Senhores, na realidade, é uma passagem muito rápida sobre como é que nós começamos, o que nós fizemos e o que nós estamos fazendo. E como que o empresário mineiro pode ajudar o Estado a concluir seus objetivos. A nossa lógica é uma lógica que busca dar uma atenção importante para a prestação de serviços públicos. O nosso objetivo, o objetivo desse governo, o objetivo do governador Antônio Anastasia é trabalhar em favor da política pública, do serviço público ao cidadão. O cidadão é o nosso foco, é para ele que nós trabalhamos. E é por isso que nós fizemos, estamos fazendo e iremos fazer um conjunto de obras que eu espero, um rápido passagem, peço desculpas, porque é muito grande a apresentação, e eu tenho um relógio ali providencial, está me mostrando que o tempo está ficando curto, para que os senhores possam ter uma noção clara de como é que os senhores podem se organizar, como é que os senhores podem se preparar, como é que os senhores podem trabalhar junto
para que o Estado seja acima de todo o desenvolvimento e os senhores possam ter o negócio dos senhores, o negócio que os senhores atuam, a área que os senhores atuam, conjugada ou alinhada com o desenvolvimento que o Estado busca trazer para a nossa região metropolitana do Estado. Muito obrigado pela atenção dos senhores, desculpa pelo excesso de informações rapidamente, mas é porque eu tenho muito orgulho de dizer que fizemos muito, mas tem muita coisa ainda para fazer. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao secretário Fuad Roman. Convidamos para compor a mesa do debate o diretor financeiro da FIENG, Sr. Lincoln Gonçalves Fernandes. Nosso tempo está limitado em 5 perguntas. Até 5 perguntas. Só eu tinha 10 para vocês. Bom, estamos abertos para as perguntas. Se alguém quiser fazer a colocação, pode ser por escrito, pode levantar a mão, nós levamos o microfone até vocês. Alguém tem alguma colocação? Boa noite. Eu tenho uma curiosidade como cidadão, porque a gente escuta muita coisa em relação se já existiu realmente, não sei de onde não saiu essa folha, mas até apareceu no ano passado, um projeto de um monotrilho elevado, ligando a Savassi aqui até o Belvedere ou Olhos d'Água, não sei. Quer dizer, na realidade, se isso realmente existiu, e se existiu, eu não vi isso citar. Que pé que está isso? Bem, na realidade, o projeto que apareceu de monotrilho, ele não era esse trajeto. Era um trajeto da Pampulha até o centro, passando pelo Carlos Luz, pegando Pedro II ali na frente. O problema do monotrilho é que as contas não fecharam, porque ele é um projeto caro e transporta muito menos pessoas do que o metrô. Então, nós, na prioridade que nós fizemos, nós não priorizamos como esse é um projeto que pode atender aquele trecho que eu mostrei lá em Contagem, Betinha ali, é um sistema que funciona para curtos trechos, para pequenos trechos, para um volume de pessoas importantes. A obra que tem previsto Savassi até Belvedere Olhos d'Água é uma proposta de expansão do metrô, da linha 3 do metrô. Essa está sendo estudada, a Prefeitura de Belo Horizonte já solicitou, junto ao governo federal, os recursos para o projeto. A gente está bem otimista que esse dinheiro virá, e nós estamos, eventualmente, pronta para fazer. Monotrilho é no outro caminho. Eu tenho algumas perguntas, eu vou ainda continuar assistindo aqui com o público aqui, mas se não tiver mais perguntas, eu faria tentando perguntar. Boa noite a todos. Eu quero aproveitar esse momento para fazer não uma pergunta, uma colocação que eu acho que até foi uma observação. Quero fazer que o senhor falou, secretário, a respeito de inúmeras obras do governo Aécio e Anastasia. E o senhor sabe que fui prefeito lá na minha cidade 3 mandatos, e uma das grandes obras que estou faltando falar e comentar nesses comentários dos senhores aí, foi a telefonia móvel em praticamente, eu não sei, mas na nossa região, em 100% dos municípios. Isso é uma obra que não pode deixar de se falar de maneira nenhuma. Eu quero só parabenizar e fazer essa colocação. Eu, na realidade, pedi desculpa por falar muito rápido. Ela aparece lá, 100% do Estado, tem uma frase lá, 100% que eu telefonei móvel. De fato, esse foi um grande desafio que o governador Aécio nos colocou na época. Disse assim, eu quero que todas as cidades tenham telefone móvel. E foi um grande esforço para a gente colocar, para fazer, e nós colocamos em todos os municípios de Minas. Hoje tem um estudo já bem avançado para colocar nos distritos. Esse é um trabalho um pouco mais complexo, porque aí tem uma dificuldade econômica maior,
mas nós estamos também trabalhando agora, nesse momento, para colocar nos distritos. Então, muito obrigado pela sua lembrança, eu podia aí abranger um pouco mais da informação. Ok, nós temos uma pergunta aqui do Luciano Murta, do senhor. Algum projeto de ferrovia para o interior? Nós, na realidade, buscamos aqui hoje focar um pouco mais na região central, até dentro do programa de localização. Existem programas do governo federal para algumas ferrovias do norte de Minas, fazendo a ligação em si. É um programa muito caro de ferrovia. E o Estado fez um trabalho, há pouco tempo, que é um plano de estratégia de transporte, no qual nós desenhamos todas as redes possíveis de ferrovia. Mas a verdade é que o urgente acaba atropelando o importante. Né? E a gente, tendo em vista o estado precário das rodovias, a dificuldade muito grande das rodovias, a gente acaba aportando muito mais recursos no urgente, que é a rodovia, do que planejar, ou pelo menos implementar no longo prazo, um planejamento tão grande que é o modal ferroviário dentro da rodovia de transporte. Tem pequenos projetos, mas não tem a prioridade e a verba necessária para que isso possa implementar. É de fato um momento que, assim, eu tenho tanta demanda urgente de estrada, em que eu acabo sendo obrigado a colocar o recurso lá e deixando o importante, que é o modal. Assim como tem, por exemplo, a hidrovia São Francisco, que é um outro ponto importantíssimo para escoar a produção e tirar caminhões das estradas, que a gente acaba não dando a devida prioridade e urgência disso aí. Estamos trabalhando com o governo federal, tanto na hidrovia como na ferrovia, para tentar atrair esses investimentos, mas eu diria que anda a passos muito curtos. Secretário, na sua exposição, muita coisa que o senhor abordou está ligado a um projeto que existe aqui em Minas Gerais, está dentro de um projeto chamado Agenda Minas. O senhor conhece bem. Esse Agenda Minas é um apanhado de uma série de projetos estruturantes do Estado, uma parceria do governo do Estado com os legislativos do Estado de Minas Gerais, deputados federais, senadores, e as entidades de classe, as várias federações, Federação da Agricultura, Federação do Comércio, Associação Comercial, Federação de Transportes, a FIENG, etc., CIENG e outros. Esse objetivo desse trabalho é exatamente tentar agilizar os recursos do governo federal no aporte a Minas Gerais. Como o senhor bem sabe, Minas Gerais, por questões de ordens políticas, tem sido preterido na disponibilidade de recursos federal para aplicar em projetos mineiros. Embora, como o senhor mesmo apresentou aqui, Minas Gerais tem um portfólio de projetos bem estruturado, bem desenvolvido, bem maduro para investimento. Ou seja, poucos estados têm oferta para o governo federal de projetos prontos para alocação de recursos. Nós enfrentamos a dificuldade de exatamente essas alocações. Recentemente, eu tenho conversas mensais com o Fabinho Liderança, o deputado Fábio Ramalho, que coordena essa bancada nesse momento. E a questão que nos preocupa é a questão da 381, que parece estar bem equacionada, mas temos trechos aí que são complicadores. E também pelo, vamos dizer, o resultado pouco expressivo das empresas que ganharam a licitação em função do porte da obra. O modelagem que o governo federal colocou para este produto pode pôr em risco esses outros trechos, esses outros que ainda não foram concluídos. Para Minas Gerais é muito importante. Paralelamente, nós temos a questão do metrô e a questão do aeroporto, que são duas coisas extremamente importantes para o Estado. Eu não vou citar o Rodoanel, porque o Rodoanel é um projeto que está sendo liderado pelo Estado. Tá? É um pouco diferente.
tanto o metrô, quanto o aeroporto, quanto a 381, são projetos que dependem fundamentalmente de recursos do governo federal e nós estamos, assim, nas mãos deles. O Rodoanel, que diz respeito à Alça Norte, nós não estamos na mão do governo federal, estamos na mão do governo estadual, os seus 800 milhões aí que o senhor está tentando passar a bola para o governo federal. Então, eu 5 bilhões. Isso. Então, eu queria que o senhor reforçasse o seguinte: essa promessa do governo federal, ela vem de fato, nós precisamos ainda estar mobilizados na Agenda Minas, ou você acha que o assunto já está maduro e devemos ter tranquilidade? Está brincando, né? Vamos conversar por partes. Em primeiro lugar, eu acho que a 381 não está bem resolvido. Em primeiro lugar, não é uma duplicação, né? É parte duplicada. Em segundo lugar, o governo federal não conseguiu ainda licitar todos os trechos. E os que licitaram, está licitado, a gente tem dúvida da recordação. E um dos motivos ficou muito claro, por exemplo, no trecho da 262 de Minas Gerais, que o governo federal fez uma licitação e teve deserto. Eu entendo que o governo federal deva licitar para pagar o mínimo possível, para ter o menor investimento, para ter o menor custo, é natural. Mas não adianta, os senhores são empresários, algum dos senhores entrará num negócio que vai aportar recursos com risco para ter uma taxa de retorno insignificante? Ninguém vai disso. Então não adianta querer que o empresário aporte seu recurso como o Estado faz, sem retorno. O Estado faz sem retorno porque ele não tem dinheiro, o dinheiro é da população. É obrigado o Estado a aportar recursos com níveis de retorno zero. Agora, imaginar que os empresários vão se mobilizar para aportar recursos, para fazer um empreendimento, está à frente do investimento de risco, e que a taxa interna de retorno é baixa ou inexpressiva, não vai ter nunca. E ainda não aprenderam, esse ponto, porque, claro, suas convicções ideológicas, eu não estou aqui criticando nem discutindo, eu só estou mostrando que a realidade até agora não tem sido favorável à estratégia que eles têm utilizado. Bom, quando nós olhamos o metrô, o governo federal combinou de aportar 1 bilhão, determinou que o Estado estivesse, e deu 50 milhões, 54 milhões para os projetos. Dos 54 milhões, ele está cumprindo, que 13 foram 14, já deram 14 para isso. Mas, um dos pontos importantes da operação do metrô é o convênio que repassa para o Estado a atribuição que hoje é do CBTU. Por quê? Nós precisamos fazer o due diligence da CBTU, fazer o inventário de tudo, para quando eu fizer a PPP e entregar. Porque eu duvido que qualquer empresário vai querer pegar a CBTU do jeito tal, sem saber o que tem lá dentro, de risco, de passivo trabalhista, de problemas, tem que saber, tem que fazer isso. Não recebemos ainda. Estamos apostando que vai caminhar e que está bem para fazer. Eu espero que vamos fazer e que vai sair bem. Espero. Com relação ao aeroporto, também a gente viu que eles tiveram alguns problemas na licitação dos outros aeroportos que já o fizeram. Espero que tenham melhorado muito para o aeroporto de Belo Horizonte, porque nós precisamos do aeroporto de Belo Horizonte. O Estado está fazendo o seu papel. O Estado está fazendo todo o acesso, o Estado está criando em torno uma cidade industrial, está criando um aeroporto indústria ali, para dar as condições para que esse aeroporto seja atrativo para a iniciativa privada. Agora, é o governo que faz. Eu não estou aqui, nem tenho nenhuma pretensão de fazer nenhuma avaliação e discussão política a respeito dessas questões. Mas a gente tem dificuldade, sim, de acreditar em todas as propostas que estão feitas. Eu mostrei para os senhores ali o investimento de 1 bilhão e 700 dos trens, mostrei alguns investimentos que a gente quer fazer no metrô, ampliado, e não encaminhamos isso para o governo federal e ainda não nos deram resposta. Muito embora a presidente esteve aqui e disse que vai dar 5,4 bilhões para o Estado fazer os investimentos de mobilidade.
Então, nós acreditamos na palavra dela, esperamos que ela viabilize os projetos para encaminhar para a gente, mas até agora nós não tivemos ainda segurança nenhuma junto aos diversos órgãos para fazer isso. Então, a minha preocupação é assim, nós temos que fazer o nosso papel, nós temos que fazer a nossa obrigação, nós temos que preparar projetos, nós temos que desenvolver ideias, nós temos que estar pronto para mostrar que Minas Gerais precisa, quer e está a fim de fazer. E torcer para o espírito republicano da presidente, dos ministros, para que eles possam, de fato, repassar todos os recursos que eles têm prometido para Minas Gerais, e nós esperamos que venha um dia. Então, esperar que a nova próxima eleição dê outro rumo, e aí, quem sabe, a gente consiga atingir isso lá. A pergunta tem, no fundo, a preocupação de que muitos projetos que são estruturantes, fortíssimos, fundamentais para o Estado, estão na dependência do governo federal. Isso nos preocupa. A mobilização do empresariado, da sociedade civil é fundamental para o governo estadual. Nós que somos o setor produtivo, nós estamos alheios à questão política, é nosso papel fazer a coisa funcionar naquilo que interessa para o cidadão, para a sociedade, para o setor produtivo. E só queria comunicar ao senhor que nós já estamos organizando uma reunião com os deputados e todas as federações e entidades de classe, com os relatores setoriais e com o relator-chefe do orçamento, para tentar carimbar verbas dessas obras, forçar que elas entrem no orçamento de maneira firme, porque não adianta nada, nós estamos discutindo com a presidenta, ela prometeu e depois não aparecer nenhuma rúbrica no orçamento. Então, isso é um papel que nós vamos fazer agora, ainda no mês de novembro. Só para dizer isso ao senhor. Bom, então eu só quero dizer, nós colocamos todo o Estado, todos os projetos à disposição. Se vocês quiserem levantar os dados, pegar informações, ver o que nós temos, para poder apresentar de forma robusta e consistente, o Estado está disposto a fazer, está de mãos dadas com o empresariado, na busca desses recursos para fazer investimento minerário, que é tudo que nós queremos. Ótimo, então estamos de parceria nisso aí. A segunda questão é com relação à CEMIG. Energia elétrica para o nosso setor produtivo é crucial e ela é realmente cara. Eu já cansei de ouvir, entre das minhas obrigações lá na Federação das Indústrias, receber empresário ou trazer empresário para o Estado com vistas a tentar algum tipo de atração de investimento para nós aqui. E eu lamento dizer que inúmeras vezes, não uma vez só, mas inúmeras vezes eu tive que ouvir de empresários que Minas Gerais é muito interessante, mas a questão de energia é muito cara, inviabilizando a opção pelo Estado. Isso acontece e isso é fato concreto. Por outro lado, a CEMIG sofreu aí consequências nefastas, né, com essa mudança, embora bem intencionada, nós empresários, nosso setor produtivo, fomos que mais batemos que tínhamos que reduzir a energia, e o governo federal deu resposta ao nosso pleito, mas de maneira um pouco atabalhoada e complicou todo o setor. A verdade é que não surtiu o efeito necessário e, ao mesmo tempo, criou uma insegurança maior nesse setor. Ainda hoje eu estava conversando com um investidor vindo para cá, me telefonou discutindo sobre PCH, como fazer para destravar PCH no interesse dele lá de investir. Mas queixando-se também do risco que hoje tem numa análise de qualquer que seja para investimento. A CEMIG, nós sabemos, sofreu muito com isso e tem projetos futuros que não estão contemplados aqui na sua apresentação com a robustez necessária face à perda que a CEMIG sofreu. Tem alguma coisa que você queira comentar adicional a isso? É difícil, né? Eu queria apostar no gás. Eu acho que nós temos aí hoje um potencial importante no gás. Precisamos de correr para que o gás aconteça. E eu acho que o gás acontecendo, principalmente naquela região, nós vamos ter condição de criar as hidrelétricas, as geradoras de energia a gás, na boca do gás, com um preço de gás muito barato, sendo muito competitivo. Precisamos ter o gás. Outras coisas é tentar transformar o máximo possível. Sou muito otimista, talvez porque eu fui presidente da Gasmig, né? Então,
fiquei muito motivado pelo gás. Eu acho que o gás é uma alternativa real e que a gente precisa trabalhar. Com relação aos custos da CEMIG, é de fato uma questão muito complexa da gente discutir assim. Primeiro, porque a CEMIG é uma empresa SA, né, da Bolsa, tem todos os preços estabelecidos pela Agência Nacional, não é a energia mais cara do Brasil, com certeza, muito embora tenha seu custo elevado. E eu diria assim, tem muito pouco a dizer com relação ao preço da energia da CEMIG. Tem muito pouco a dizer. Eu acho que nós temos, de um lado, a segurança, a energia da CEMIG é uma energia garantida, segura, nós temos tranquilidade que manter, estamos nas redes boas, ou seja, se nós não temos o melhor preço, primeiro tem uma melhor infraestrutura, tem uma capacidade de oferecer um produto de confiança estável. Não tem muito mais a dizer do que isso. Lamentavelmente, vamos ter que continuar brigando com a CEMIG e com a ANEEL para poder baixar esse preço. Bom, eu tenho duas colocações finais rápidas. Primeiro, aproveitar a sua experiência, a sua expertise, a sua grande competência no assunto. Dívida do Estado com a União. Está-se, nesse momento, tendo um round de negociação, né? Já está praticamente em vias de conclusão lá no Congresso dessa mudança da alíquota das taxas de rolagem dessa dívida. Mas não é suficiente, nós sabemos que não é suficiente dado ao montante da nossa dívida. Existia no passado, o senhor mesmo nos falou agora há pouco, uma perspectiva do Estado trocar parte da dívida por investimento dentro do Estado. Na sua visão, ainda temos espaço para reduzir efetivamente a taxa a ser negociada com o governo federal e tem também espaço para fazer essa troca que é muito interessante para o Estado? Por tudo que eu passei nesses anos, nesse governo, não. O governo fechou todas as portas que nós tínhamos para negociar. Eu falo da dívida com a dor no coração danada. Pode que é da sua especialidade, só um parênteses. Nem numa negociação do ICMS? Como assim? O governo federal ventilou a hipótese de que, porventura, ele poderia mexer um pouquinho mais nessa taxa se os estados todos concordassem com a reforma do ICMS, federalizando a questão tributária e criando aquelas duas alíquotas que tem muita resistência no Nordeste. Falácia. Não sai nada. Falácia. A reforma tributária brasileira não sai porque há um conjunto de perdedores. Todo mundo perde. E alguém tem que pagar essa conta, pelo menos no primeiro momento. E o único que pode pagar essa conta é o governo federal, porque foi quem mais centralizou. Gente, a gente rala muito o ICMS por conta da guerra fiscal. A guerra fiscal é mortal. Eu estou com uma empresa aqui, sou chamado para o Estado do lado porque pago mais caro. Agora, por que tem uma guerra fiscal? Eu tenho uma tese sobre isso, que é minha, não é aprovada cientificamente, mas é assim. Estudos do Ministério da Fazenda provam, pelo menos que nos últimos anos, os estados perderam cerca de 40 bilhões com a guerra fiscal. É verdade. Então, se o Estado perdeu, alguém ganhou. Quem pode ter ganho? Os empresários. Então, houve para os senhores uma redução de imposto da ordem de 40 bilhões. É verdade? Não. Não é verdade. Então, não foi o empresário que ganhou. Então, os municípios. Os municípios ganharam 40 bilhões de recursos do Estado. É verdade? Não. Então, foi a União que ganhou esse dinheiro. É verdade? Sim. Ou seja, o governo federal criou tanto imposto novo e caro que começou a apertar o empresário. E o empresário, espremido pelo imposto federal, começou a recorrer aonde ele podia baixar o imposto. E o elo mais fraco dessa negociação é o Estado. Porque tanto faz para mim produzir em Minas Gerais, no Espírito Santo, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Goiás. Se eu pago menos imposto, enquanto eu vou para lá. No global, nós perdemos. Os estados perderam. E o empresariado, na realidade, aliviou-se um pouco do que ele pagava no aumento federal. Então, o que acontece? Desmobilizou Minas Gerais, teve redução de
emprego, mas o dinheiro foi para lá. O dinheiro foi para o governo federal. O governo federal hoje é o maior centralizador de recursos de toda a carga tributária. O governo federal fica com perto de 65%. Então, numa reorganização tributária nacional, o governo federal tem que abrir mão disso. Não tem jeito. Logicamente, que quando a primeira experiência que nós fizemos, lá em 2005, 2006, em que os estados perdiam, cada estado somado, que apresentou seu prejuízo, somado quase 2 vezes o valor da arrecadação, todo perdia muito mais do que falava. Mas é possível fazer uma conta em que alguns estados vão perder, mas ninguém hoje pode perder nem um centavo do que tem. Então, se nós não fizermos uma conta em que alguém perca, não pode ser os estados, não pode ser os municípios, não pode ser o empresariado, porque ninguém se beneficiou disso. Quem pode ser? Tem que ser quem arrecadou mais. Então, na hora que abre essa discussão, o federal fala assim, tudo bem, eu quero que vocês diminuam o imposto, reduzam, você paga. Não, eu não. Então, essa história de que vai reduzir a dívida, vai discutir a dívida, ela não prosperou e nenhuma das discussões que nós ouvimos e tivemos, ela foi colocada uma cenourinha ali para poder baixar a questão do Nordeste, mas enfim, não funciona. Só vai funcionar quando o governo federal abrir mão de receber. E ele hoje tem a melhor das hipóteses, ele recebe transferência dos estados, todos, em volumes altos. Eu mostrei para os senhores qual era a taxa que nós pagamos, sem interesse nenhum em reduzir aquilo que recebe. O governador Aécio, quando o governador Aécio, fez várias propostas para o governo federal com relação à questão da dívida. Assim, vocês não querem reduzir, vamos reduzir a mais. Transfere para o Estado para investir. Então, 13%, então vamos pegar 5% desse valor, ou 10%, ou os próprios 13%, e vamos investir na infraestrutura. Escolhe qual é a obra. Vamos gastar na fazer 3 de outubro, investimento federal. Então, eu me dá esse 13%, eu vou fazer 3 de outubro para o governo federal. Foi uma proposta feita pelo governador Aécio da época. E em todas as outras. Se nós tivéssemos feito isso, nesses últimos 10 anos, nós tínhamos feito 10 3 de outubro. Então, é assim, se não houver, por parte do governo federal, uma disposição de abrir mão dos seus recursos, nós não vamos conseguir isso. E eu falo isso porque você deve ter estado presente no evento que teve no Palácio lá um seminário que houve aqui no Dória, em que estava lá o ministro dos Transportes, o ministro dos Portos, e o ministro dos Transportes virou e falou assim, eu tenho 15 bilhões para aplicar, só consegui aplicar 3. Falou isso ou não falou? Me dá esses 13, eu aplico os 12, me dá os 12, eu aplico. Eu faço uma 381, eu faço o metrô, eu faço o rodoanel. Então, gente, centralização que nós temos hoje no nosso imposto, das receitas, não vai acabar tão cedo. Pelo menos nesse governo, com certeza não vai acabar. Bom, secretário, por último, das ferramentas fundamentais do sucesso desse plano seu está sentado em cima de PPP. Minas Gerais é o exemplo nacional de PPP, nós sabemos, foi o primeiro estado a ter PPP. Nós saímos na frente do governo federal, criamos uma legislação antecipadamente, criamos um ciúme danado com o governo federal, tive discussões homéricas com o Blumer quanto à questão de garantias para a PPP, porque eu também sou presidente de fundo de pensão e sei o quanto o fundo de investimento exige garantias para entrar nesse tipo de projeto. E a gente discutia formas de ter garantias líquidas. Em que pese que Minas Gerais tem todo esse avanço, a verdade é que Brasil e Minas Gerais estão muito lentos em PPPs. A questão de garantias não está resolvida ainda, está bem equacionada, ainda temos esses problemas. O arcabouço legal já melhorou demais, já temos hoje um caminho bastante bom. A questão de modelagem, tornar tradables os papéis, para que o mercado seja mais hábil pela compra desses papéis, é que é o mote da história. E ter produto bom, ter projetos viáveis. Minas Gerais tem demonstrado ter alguns projetos viáveis. Nós temos na Federação das Indústrias um estudo que nós estamos desenvolvendo, que é de passar em primeira mão. Nós já estamos há
evoluímos algumas conversas com o governo do Estado, isso não está oficializado, não é uma conversa oficial essa nossa aqui, porque depende ainda da posição do nosso presidente Olavo como governador, mas o fato é que nós estamos estudando, assim, em 3 passos importantes na PPP. Assim como Minas Gerais, no passado, criou o INDE, criou o CDI, criou a Fundação Pinheiro, isso foi um marco para o Estado, nós entendemos que a PPP pode ser um marco em Minas Gerais, e nós estamos propondo criar uma espécie de um BNDESPAR para a PPP de Minas, do governo de Minas, com iniciativa privada, criar fundo garantidor entre o Estado e os municípios, fazer uma troca de ativos, uma garantia de ativos para nós destravar umas PPPs municipais, isso é fundamental, porque são PPPs de pequeno porte, mas que faz negócio no local, na cidade, com o empresário local, e com o Estado muito grande. Então isso é muito importante, nós não podemos pensar só em grandes obras, grandes PPPs, porque é uma crítica do setor produtivo mineiro da FIENC, é que, cuidado, talvez as grandes obras, os grandes PPPs, acabem na mão das grandes empreiteiras e poucas estão em Minas. Podemos ter esse problema aqui também, vamos ter que tomar cuidado com isso. E estamos também propondo a criação da empresa mineira de projetos, por exemplo, da EBP, com iniciativa privada, 100% do capital privado, para trabalhar dentro do Estado. Essas são ideias que estão sendo desenvolvidas, estão sendo tratadas e que nós gostaríamos de contar com o seu apoio, porque pode ser que, se essas ideias vingarem, nós teremos também, talvez, um novo marco de um PPP, um novo avanço, um destravamento muito grande, porque nós sabemos a dificuldade que tem o Estado na contratação até de um projeto. Tem licitação, tem isso, tem aquilo, tem a dificuldade toda. Nós queremos dar velocidade a esse processo e levar isso não só para grandes projetos, mas também para pequenos projetos nos vários municípios do Estado. Queria que você fizesse algum comentário sobre isso. Eu comecei aqui falando que do governo Aécio para cá, essa Anastasia, o Estado não tem 2 lados com os empresários, tem um lado só. A mesma só tem um lado. Nós trabalhamos juntos em parceria. Logicamente, todas essas suas ideias são muito boas. Então, tivemos a evolução, o desdobramento dela. De fato, nós, em Minas Gerais, conseguimos fazer a PPP de um jeito muito, eu diria assim, voluntarioso, né? Aprendendo, fazendo, aprendendo, errando, quebrando a cabeça, mas com a firme determinação de startar o processo e fazer. E conseguimos. E você vê os UAIs hoje aí estão funcionando em Belo Horizonte, para todo lado, em Minas Gerais, que é uma beleza, é um pequeno porte. O efeito multiplicador da PPP é muito grande. Você fala com muita propriedade das dificuldades que nós temos. Garantias. É uma coisa não resolvida ainda. Porque os ativos que o Estado tem para pôr são limitados. É preciso criar algumas ideias novas e que o Estado sozinho não consegue fazer. Eu aplaudo as suas ideias. Gostaria de conhecer um pouco mais para ver algumas dificuldades que vem à minha cabeça logo de cara, para ver como é que a gente tem que buscar soluções para encontrar, se vocês já pensaram nela e vão poder ver. Qual é o grande risco da PPP na garantia? É a sequência. Você falou que é de fundo de pensão. Fundo de pensão é um grande alocador de recursos para a PPP. Porque o fundo de pensão não precisa de liquidez, ele precisa de fluxo. E a PPP é um projeto claramente de fluxo, não de liquidez. Então, você precisa de ter um instrumento que garanta aquele fundo que ele terá uma liquidez, que ele terá um fluxo de recursos garantidos e eficiente e eficaz. Eu acho que já está havendo uma mudança na concepção dessa sequência de práticas, mas ainda é um risco. E nós temos alguns exemplos, no Paraná, no Rio Grande do Sul, de quebra de alguma regra de PPP, ou de, pelo menos, de concessão, que deixa o empresário, o investidor, um pouco segurado. Nós precisamos ter segurança de que qualquer que seja o governo, aquele investimento, aquele seguro está garantido. Esse é um grande ponto para resolver. E eu gostaria muito de sentar e entender um pouquinho mais suas sugestões.
acho que são muito bem-vindas e muito oportunas. Bem, secretário, nós estamos aqui Cansado da hora, né? esgotando o seu conhecimento aqui. Podíamos estar mais um par de horas aqui, porque o assunto é palpitante, é muito bom. E sabendo, inclusive, que o Estado tem feito um trabalho muito forte, está trabalhando mesmo. O senhor apresentou claramente um exemplo de uma parte, né, do todo que o Estado tem desenvolvido em termos de projeto e infraestrutura e trabalho social, isso é fundamental. E nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a sua paciência, a sua colaboração, o seu trabalho e esforço dedicado ao Estado e à causa do cidadão e da iniciativa privada e produtiva do Estado. Nós somos muito parceiros, muito graças às suas ações nesse sentido. E, mais uma vez, colocar à disposição, tanto em nome do Zé Agostinho quanto do Afonso, o sistema FIENG, à sua disposição para outras vindas, outros debates, até discussão de eventuais dúvidas e medidas e caminhos que o Estado possa querer ouvir a opinião do empresário. Nós estamos à disposição. Ok? Muito obrigado. Ao secretário Fuad Novan, o sistema FIENG, por intermédio do CIENG, a VP Comunicação, em parceria com o Sebrae Minas e a Fundação João Pinheiro, agradece a presença de todos. Obrigado, boa noite, uma ótima semana.